ordem, tudo bem? Preparados para a nossa proposta analítica de matemática de hoje? Acompanhe comigo em que pé estamos na evolução do nosso curso do 7º ano. Olha só, hoje nós temos a nossa aula e a pergunta inicial é: qual é a massa? Estamos trabalhando hoje com as unidades de medida de massa para atingir o seguinte objetivo. Aliás, os objetivos: compreender, utilizar e calcular com diferentes unidades de medida de massa, estabelecendo relações entre as grandezas na resolução e na elaboração de problemas em diferentes contextos. Vamos conhecer as unidades de medida de massa que estão diretamente relacionadas com os princípios de equivalência que nós estamos conceituando aqui para resolvermos equações, certo? E para isso, nós vamos precisar do seu caderno de matemática muito bem organizado, que você já está colocando aí a data de hoje e o tema, caneta azul ou preta, lápis e borracha. Para a sua organização, tempo para você. Adentremos na nossa proposta de hoje, que nos diz o seguinte, veja, agora vamos à cobertura do bolo. Cobertura: 300 gramas de açúcar, 1 limão, 2 ovos, 200 gramas de chocolate próprio para a cobertura. Mais um problema: como vou medir o açúcar e o chocolate? E agora? Como é que a gente vai medir o açúcar e o chocolate para a cobertura do bolo? E que unidades de medida e comparações nós precisamos estabelecer aqui? Veja, Marcelo foi à padaria e realizou o seguinte pedido: desejo 200 gramas de presunto, 400 gramas de queijo e 5 pão. O que se pode constatar sobre a fala de Marcelo ao realizar o seu pedido? Diante disso, observe este vocabulário e essa fala coloquial que nós precisamos corrigir. De que forma iremos realizar esta correção? Tempo para você. E aí, diante dessas duas situações, a cobertura do bolo e o Marcelo na padaria, como que nós podemos ajustar esta comunicação adequada, oficial, correta em termos de unidade de massa? Acompanhe comigo, veja. Há equívocos em sua comunicação. Qual foi a comunicação que Marcelo realizou na padaria para solicitar os produtos que ele deseja? Olha lá, desejo 200 gramas de presunto, 400 gramas de queijo e 5 pão. A respeito das unidades de medida, nós podemos destacar os equívocos de comunicação. 200 gramas, 400 gramas e 5 pão. Observe, perceba que a unidade de medida de massa corresponde a o grama. Unidade de medida de massa, o grama. E a palavra pão precisa ser no plural, logo são 5, mais do que 1, certo? Portanto, Marcelo deseja 200 gramas de presunto, 400 gramas de queijo
e 5 pães, juntamente com o bolo que nós estamos organizando a cobertura dele, com 300 gramas de açúcar e 200 gramas de chocolate, certo? Então, o grama, unidade de medida padrão de massa, nós vamos falar aqui sempre no masculino. O grama, 200, 300, 400. E está composto agora o nosso café da tarde, com o vocabulário adequado e ajustado a respeito das unidades de medida de massa. Repetindo para você, para a cobertura do bolo, 300 gramas de açúcar e 200 gramas de chocolate. E o Marcelo vai comprar os produtos na padaria solicitando-os da seguinte forma: 200 gramas de presunto, 400 gramas de queijo e 5 pães. Beleza? Olha lá. Aqui nós temos a nossa representação bastante característica em termos de unidade de medida de massa e como que ela é determinada, através das balanças que nós estamos dialogando aqui. O nosso cãozinho, ele pesa ali 27 quilos. Cãozinho? Olha lá, por favor, eu quero um pote de 400 gramas lá na barraquinha do açaí, certo? Olha lá, aqui nós temos uma balança digital de uso doméstico, 79 quilogramas e 300 gramas, né? E aqui nós temos uma balança digital para bebês, 3 quilogramas e 897 milésimos do quilograma, ou 3 quilogramas e 897 gramas. Este bebê está com massa neste momento, certo? Depois disso, nós temos aqui mais uma balança que corresponde à balança de precisão. Ela registra os décimos de milésimos do grama, tá? Podendo chegar até 110 gramas. Né? E aqui nós temos as balanças de caminhões, né? Balança rodoviária, registra de 20 em 20 quilogramas, podendo chegar até 130 mil quilogramas, tá? Também é uma unidade de medida que nós vamos caracterizar aqui, que você chama de tonelada, ou seja, uma tonelada vai corresponder a 1.000 quilogramas. Essas relações nós estamos estabelecendo e conhecendo aqui agora, beleza? Olha lá. Balança digital para comércio. Aqui nós temos 900 gramas de frutas, ou seja, 9 décimos de quilograma. E aqui nós temos a balança digital de cozinha. Nós temos aqui a unidade de medida de 1 em 1 grama. E aqui nós temos 30 gramas deste produto que nós temos que está sendo ali medida a sua massa nesse instante. Beleza? Quilograma, kg. Grama, G, e miligrama, mg, são unidades de medida de massa. Segundo o Sistema Internacional de Unidades, chamado também de SI, a unidade de medida de massa padrão é o quilograma. Porém, na prática, usa-se o grama como unidade de referência para formar os múltiplos e os submúltiplos. Veja só, referenciais importantes. 1 quilograma corresponde a 1.000 gramas e 1 miligrama vai corresponder a 1 milésimo do grama, tá? São relações importantes que você vai estabelecer aí na sequência do teu caderno. Proposta número 2, ela solicita o seguinte para nós. Um caminhão pode suportar uma carga de até 5.000 quilogramas. É possível o transporte de 50.000 caixas de 500 gramas cada uma? Vamos utilizar o raciocínio proporcional para nos dizer: o caminhão suporta ou não suporta? Tempo para você.
E aí, tudo certo? O caminhão suporta ou não suporta essa carga? Vamos analisar aqui pela tela da sua TV toda a organização dessa proposta e afirmar se sim ou se não. Veja comigo. Um caminhão pode suportar uma carga de até 5.000 quilogramas. É possível o transporte de 50.000 caixas de 500 gramas cada uma? Vamos analisar. Primeira observação. 500 gramas é meio quilograma, representado em sua forma racional fracionária, meio, e representado em sua forma racional decimal, né? 5 décimos de quilograma, meio quilograma, 500 gramas, certo? Diante disso, perceba que são 50.000 caixas com esta massa. Ou seja, meio quilograma multiplicado por 50.000. Você vai ter aqui 25.000 quilogramas. Mas escuta, o caminhão ele só suporta 5.000 quilogramas. Isto significa que o caminhão ele vai ter que fazer mais de uma viagem, concorda? Quantas? De 5.000 em 5.000 para transportar os 25.000 quilogramas em caixas? Atenção! Perceba que somente será possível o transporte dessa carga se o caminhão realizar as 5 viagens de ida e volta, ou seja, são 5 vezes 5.000 quilogramas. Me acompanha nesse comparativo analítico? Olha lá a próxima proposta. Temos aqui duas relações de equivalência. Sabendo que o paralelepípedo menor tem massa de 630 gramas, aqui está o paralelepípedo menor. Massa de 630 gramas. Se aqui nós temos 3 esferas, qual é a massa de cada uma, sabendo que elas são todas de mesma massa, né? Quantos quilogramas tem de massa o paralelepípedo maior? Então, nós precisamos saber a massa das esferas para podermos realizar o raciocínio proporcional e verificar. A massa de todas essas esferas vai equivaler à massa do paralelepípedo maior. Tempo para que você possa calcular. Analise comigo essas duas relações de equivalência que estão aparecendo aqui para nós. Veja,
Sabendo que o paralelepípedo menor tem massa de 630 gramas, quantos quilogramas tem de massa o paralelepípedo maior? Perceba que nós precisamos aqui determinar a massa de cada esfera para podermos fazer o comparativo na relação de equivalência e determinar a massa do paralelepípedo maior. Tudo bem? Veja comigo. Cá estão as relações de equivalência. O paralelepípedo menor tem massa 630 gramas. Conforme a relação de equivalência, 3 esferas idênticas equivalem a um paralelepípedo menor. Logo, cada esfera vai ter massa de 630 gramas dividido por 3, porque são 3, isso vai te dar 210 gramas. Beleza? Continuando a análise, perceba que a massa do paralelepípedo maior equivale à massa de 15 esferas. Verificando comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 esferas idênticas. Assim, teremos lá 15 vezes a massa de uma, 210 gramas, que vai corresponder a 3.150 gramas, né? Agora, pergunta-se, quantos quilogramas tem aqui? Ou ainda, 3 quilogramas e 150 gramas. Tudo certo? Tudo em ordem? Perceba que nós podemos elaborar outra estratégia de resolução. Acompanhe comigo. São 3 esferas idênticas que apresentam massa de 630 gramas, certo? Contemos de 3 em 3. 1, 2, 3, 630 gramas. Mais 3, 630 gramas. Mais 3, 630 gramas. Mais 3, 630 gramas. E mais 3, 630 gramas. Ou seja, 5 vezes 3 esferas idênticas. 5 vezes 630 gramas. E isso vai corresponder a você 3 quilogramas e 150 gramas. Certo? Então, nós temos uma situação onde nós temos pelo menos 2 estratégias de resolução para obter o mesmo resultado. Beleza? Tudo certo? Me acompanhando aqui? Olha a próxima situação. Márcia comprou 2 kg de carne bovina e distribuiu em porções de 200 gramas para o preparo de suas refeições. Quantas porções Márcia organizou em seu freezer? Distribua para nós os 2 kg de carne bovina e nos diga quantas porções para suas refeições Márcia organizou no seu freezer. Tempo para você.
Distribuindo-se os 2 quilogramas em porções de 200 gramas, quantas porções serão que Márcia pôde organizar no seu freezer para as refeições da semana? Veja só o que nós temos aqui. São 2 quilogramas distribuídos na medida 200 gramas. De 200 em 200 gramas, ela separou o produto, né, a massa de carne bovina, para suas refeições posteriores. Né? Mas veja, aqui nós temos quilogramas e gramas. Não podemos realizar a divisão, uma vez que nós temos unidades de medida de massa distintas, diferentes. Precisamos fazer uma conversão, certo? Realizando a conversão, nós já sabemos que 1 quilograma equivale a 1000 gramas. Isto significa que 2 quilogramas equivalerão a 2000 gramas, certo? Nesse caso, 2000 distribuídos em porções de 200 gramas, nós teremos ao todo 10 porções organizadas no freezer. Tudo certo? Tudo em ordem? Adentremos na próxima proposta. Qual é a massa de cada paralelepípedo A e de cada cubinho B? Perceba que cubo é um caso especial de paralelepípedo. Nós já discutimos isso aqui, certo? Vamos estabelecer o comparativo dessas duas relações de equivalência, descobrir a massa do cubinho B e a massa do paralelepípedo A. Tempo de análise e registro para você.
E aí, deu certo? Relações de equivalência estabelecidas? Descobrimos a massa do cubinho e do paralelepípedo? Acompanhe comigo as relações analíticas que nós vamos fazer aqui nessas duas relações de equivalência. Lembre-se, balanças que estão equilibradas, certo? Olha lá. Primeira balança, nós temos a seguinte relação de equivalência. Perceba que massa do cubinho B somado com 50 gramas é igual a 100 gramas com 20 gramas, certo? Diante disso, isso significa que a massa do cubinho B mais 50 é igual a 120 gramas. Podemos fazer a decomposição do número 120, tornando ainda equivalente, numa outra estratégia de escrita, a B mais 50. Quer ver? Lembre-se que 120 é a mesma coisa que 70 mais 50. Pelo comparativo da equivalência, B mais 50 equivale a 70 mais 50. Isto significa afirmar, conforme a relação de equivalência, que B vale 70 gramas. Me acompanha até aqui? Sim ou não? Tudo certo? Vamos continuar. Se cada cubinho B vale 70 gramas, perceba que na segunda relação de equivalência, nós temos aqui 3 idênticos dele, certo? Dessa forma, na segunda relação, A mais A vai ser equivalente, equivale a 3 vezes 70 gramas. Ou seja, A mais A, paralelepípedo A com paralelepípedo A, vai ser igual a 210 gramas. Mas perceba, são 2. Isto nos sugere a divisão por 2, tendo-se A mais A igual a 105 gramas mais 105 gramas. Logo, o paralelepípedo A tem massa de 105 gramas, estabelecidas e respeitadas as duas relações de equivalência. Me acompanha na ideia analítica de cada um deles? Tudo certo? Tudo bem? Olha a próxima proposta. Quantos quilogramas de balas foram distribuídas em 80 embalagens de 150 gramas cada para presentear crianças no seu dia? E agora, qual é o total de massa que nós temos nessas embalagens? Quantos quilogramas correspondem ao total de balas distribuídas nestas embalagens, nestas porções? Determina para nós, tempo para você.
deu certo! Quantos quilogramas de balas foram distribuídas nestas embalagens? Acompanhe comigo. Quantos quilogramas de balas foram distribuídas em 80 embalagens de 150 gramas cada para presentear crianças pelo seu dia? Acompanhe comigo. Uma embalagem, 150 gramas de balas, certo? 80 embalagens, nós vamos ter 80 vezes a porção de 150 gramas. Isso vai te dar 12.000 gramas. Perceba que conforme a relação elementar que a gente tem aqui, 1 quilograma equivale a 1.000 gramas. Se você tem 12.000 gramas, você terá ao todo 12 quilogramas de balas. Me acompanha na ideia proporcional em termos das unidades de medida de massa? Tudo certo? Olha só o que é que nós teremos agora. Também são usadas outras unidades de medida de massa, como a tonelada, representada por T minúsculo, que equivale a 1.000 quilogramas, e a arroba, que equivale a aproximadamente 15 quilogramas. Diante disso, nós adentramos na proposta número 7, trabalhando com a unidade de medida de massa referente a toneladas, certo? E ela pergunta assim para nós: um guincho suporta até 1,5 toneladas, ou seja, 1 tonelada e 5 décimos de tonelada, ou ainda 1 tonelada e 500 quilogramas. Um veículo que tem massa de 1.600 quilogramas está estacionado em local proibido e deve ser guinchado. O guincho suportará o veículo? E agora? Ele suporta ou não? Tempo para que você possa analisar, calcular e responder. E aí, deu certo? O guincho suporta ou não suporta esse veículo que está estacionado em local proibido? Analisemos, veja só. Um guincho suporta até 1,5 toneladas. Se o veículo que está estacionado em local proibido, ele tem aqui 1.600 quilogramas, perceba comigo. 1.600 quilogramas nada mais são do que
1.000 quilogramas mais 600 quilogramas, ou seja, 1 tonelada e 600 quilogramas, ou ainda 1 tonelada e 6 décimos de tonelada. Mas veja, o guincho ele só suporta 1,5 tonelada. Nesse caso, o guincho não suporta esse veículo que está estacionado no local proibido, certo? Tudo em ordem, tudo bem? Analisa comigo essa situação e faz a conversão das unidades de medida de massa. Analisemos a próxima proposta. E agora? Qual é a massa da esfera, dadas as balanças a seguir? Perceba que nós estabelecemos relação de equivalência até agora, analisando somente 2 relações de equivalência. Perceba que agora nós estabeleceremos o comparativo de 3. E não somente a esfera, nós temos aqui a pirâmide e o cubo. Estabeleça as relações entre cada uma dessas balanças e nos diga qual é a massa da pirâmide, qual é a massa do cubo e qual é a massa da esfera. Objetivo da tua questão. Todos desenvolvendo os cálculos na organização do caderno. Tempo para você. E aí, deu certo? Prepare-se para nós finalizarmos a nossa proposta de hoje em termos do diálogo com as unidades de medida de massa. O grama, quilograma,
toneladas, estabelecendo suas relações elementares que fazem parte dos nossos contextos diários. Analise comigo. Qual é a massa da esfera, dadas as balanças a seguir? Nós temos a primeira balança com 2 cubos e a esfera, totalizando massa de 28 kg. Nós temos a segunda balança com o cubo, a pirâmide e a esfera, totalizando 23 kg. E nós temos aqui a pirâmide e a esfera, totalizando 11 kg. Mas escuta, a pirâmide e a esfera têm 11 kg de massa. A mesma pirâmide e a mesma esfera estão na segunda balança. Basta nós obtermos a diferença de 11 para 23 para sabermos a massa do cubo. Concorda comigo? Vamos passar a registrar então. Olha lá. Pirâmide mais esfera juntas têm massa de 11 kg. Veja, cubo mais pirâmide mais esfera tem massa de 23 kg. Isto significa que o cubo mais 11 kg dá um total de 23 kg. Logo, o cubo tem massa de 12 kg. 23 menos 11, 12. De 11 para 23, 12. Tudo bem? Tudo certo? Continuemos. Assim, se nós sabemos a massa do cubo, perceba que cubo mais esfera, na primeira balança, vai te dar 28 kg. Ou seja, 12 mais a esfera, que se quer saber, vai te dar 28, ou seja, 24 kg. Mais a massa da esfera, vai dar um total de 28 kg. 24 mais quanto que te dá 28? Logo, a esfera tem massa de 4 kg. Beleza? Todas as relações de unidades de medida de massa estabelecidas aqui? Ótimo! Hoje aprendemos a compreender, utilizar e calcular com diferentes unidades de medida de massa, estabelecendo relações entre as grandezas na resolução e na elaboração de problemas em diferentes contextos. Estamos agora preparados para o desenvolvimento de resolução das equações, utilizando as relações de equivalência, os princípios e as conversões das unidades de medida de massa. Preparados? Muito obrigado pela atenção de todos. Até a próxima. Cuidem-se, preservem-se, previnam-se. Tchau!